Pode chegar, tem isso também, tem a vitória do Chelsea pra cima do Liverpool, gols europeus pra você neste Sport Center recheado de informação. Você tá no lugar certo. Boa noite, Marcela Rafael. Tudo bem, Edu Elias? Boa noite pra você, boa noite também pros fãs de esportes. Claro que a gente também vai pra Europa. Muita discussão boa aqui com os nossos comentaristas. Gustavo Zupac vai estar aqui ao lado do Gustavo Hoffmann e a gente começa esse programa falando de Flamengo, porque o Pedro Henrique Torre fez uma entrevista e uma ótima entrevista com o Marcos Braz, falou de muitos assuntos, entre eles Rogério Ceni e o fantasma Jorge Jesus. Cair nas graças da torcida do Flamengo é desafio indigesto. Nem sempre bastam apenas títulos. São necessárias identificação, química. Não dá para dizer que mesmo com o octacampeonato brasileiro nas mãos, Rogério Ceni está imune à fúria rubro-negra. Verdade que já foi pior, mas ainda há torcedor que faz bico para o treinador, mas faz à toa. Em entrevista aos canais ESPN, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, é bem claro em dissipar qualquer dúvida ao garantir a permanência do técnico, que tem contrato até o fim deste ano. O Rogério tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, até o final dessa gestão. O Rogério, o atual campeão brasileiro, errou. Pode ter tido erro, como eu errei, como você erra, como todo mundo erra. Ele estava sem tempo para poder trabalhar, mas o resultado veio. Eu respeito muito a torcida do Flamengo, mas a gente tem técnico. Rogério Ceni é campeão brasileiro, já foi bancado de novo pelo vice de futebol Marcos Braz. Mas quando se trata de Flamengo e o sonho dourado de 2019, o fantasma português sempre sobrevoa o ninho do urubu e todo mundo já sabe que vai ter que conviver por um bom tempo com isso. Eu acho que o fantasma do Jorge Jesus ele vai ficar aqui assombrando bastante tempo. Não só com o Rogério Ceni, mas o dia que tiver outro técnico também. Isso muito em função dos resultados obtidos por ele. Quando você pergunta para o Jorge Jesus lá, tem um dia ter a possibilidade dele voltar aqui? Até acho que tem. E essa possibilidade pode até acontecer sem eu estar aqui. Mas você gostaria de ver o Jorge um dia aqui, uma hora aqui? É lógico. Agora, isso nada tem a ver com o dia de hoje. Não há mesmo espaço para muita dúvida por agora. Por mais que a torcida sonhe com a volta, por mais que Jorge Jesus cogite o retorno um dia. O comandante do Flamengo para 2021 é o atual campeão brasileiro, Rogério Ceni. Nossos editores, no momento Antero Greco, olha aí, merecendo tranquilidade. Foi você que fez isso aí, Edu? Não fui eu. Eu invejo um pouco. Foi você que deu a ideia. Não foi também, mas vale a tentativa, né? Todo trocadilho, até pela coragem, né? Enfim, merecendo tranquilidade, tá merecendo o Rogério Ceni. Ele tem números piores do que Domenech Torrent. Ceni conseguiu apenas melhorar o número de gols sofridos, caindo para uma média de 1,13 por jogo. Dá uma olhada aí nos números. É importante lembrar e destacar, Rogério conquistou o Brasileirão. Domi, nada. Gustavo Zupac, boa noite. Tá merecendo tranquilidade o Rogério Ceni? Tudo bem, Edu? Boa noite a você, Marcela, fã de esportes, ao Hoffmann, que vai se juntar a gente. E tá merecendo tranquilidade, sim. É bom lembrar que o Rogério Ceni conquistou o Campeonato Brasileiro e o Domi não, mas o Domi não poderia conquistar o Campeonato Brasileiro porque ele foi embora antes, coitado do Domi. Deu nem tempo. Não deu nem tempo e quem foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores foi o Rogério, mas porque tinha acabado de chegar também. Então acho que essa comparação, nesse momento, ela acaba ficando em segundo plano. Acho que merece, claro que merece a confiança o Rogério. Queria dar parabéns ao Pedro Henrique Torre, porque a entrevista com o Marcos Braz foi muito boa. E eu ouvi do Marcos Braz, e eu ouvi a entrevista inteira, exatamente o que eu esperava do dirigente do Flamengo. E ele cravou, falou, olha, o técnico do Flamengo é o Rogério. Eu nem sei por que vocês me perguntam toda hora sobre quanto tempo, se vai esperar, se a gente vai dar tempo ou não, porque mas o técnico você sentiu uma certa empolgação
com o nome Rogério Ceni Eu ou não? senti convicção. É tipo assim, ó, quando a gente fala assim, olha, mas a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente fala do Jorge Jesus o tempo inteiro. Mas você sentiu convicção ele falando? É tipo assim, mesmo quando a gente está falando, olha, a gente também tem de parar de falar um pouquinho do Jorge Jesus, deixar o Rogério Ceni trabalhar. Mas você sentiu convicção? Não, Marcos? no próximo bloco, a derrota do Benfica. Será que Jesus está de volta? Não, eu senti convicção do Marcos Braz na declaração. Achei ela sóbria, era exatamente isso que eu queria ouvir do dirigente do Flamengo. E quando ele fala sobre a eterna sombra do Jorge Jesus, isso é verdade. É uma sombra eterna, sim, porque ele fez um trabalho praticamente perfeito. Eu me lembro dos meus tempos de cobertura de Corinthians. Em 2014, né, janeiro de 14, dezembro de 13, o Tite deixa o Corinthians, depois de ser campeão de tudo. 2014 inteiro, o Mano Menezes teve uma sombra gigantesca do Tite. E assim vai ser sempre. Toda vez que o Tite estiver desempregado, o técnico do Corinthians vai ter que conviver com a sombra. E o técnico que estiver no Flamengo, sempre que o Mister estiver na pista, vai ter que conviver com isso. Isso é normal. E atenção, Marcelo, não só por causa dos títulos que ele colecionou, mas por causa do belo futebol que o time mostrava com o Jorge Jesus. Foi perfeito. E tudo que é perfeito vira sombra. É claro, é isso que acontece, mas eu tenho que conversar com o Gustavo Hoffmann, te dou boa noite também, Gustavo Hoffmann, aqui no nosso Sport Center, muito bem-vindo. Mas é hora da gente começar a parar de falar também no Jorge Jesus e começar a focar nesse Rogério Ceni, que é campeão brasileiro, que começa a apresentar um futebol também vistoso nesse Flamengo. Você acha que a imprensa também tem que fazer essa meia-culpa? Tudo bem, Marcela? Boa noite, Zupac, Edu, fã de esportes, um prazer estar aqui. Eu acho que tem que virar a página, né? Já deveria ter virado a página há mais tempo, inclusive. Mas, por tudo que conquistou o Jorge Jesus, ele sempre vai ser lembrado pela torcida do Flamengo. Ele está na história do rubro-negro como um dos maiores técnicos do clube. O que ele conseguiu fazer no futebol brasileiro com aquele time maravilhoso do Flamengo foi muito impactante. Por isso que a lembrança do Jorge Jesus ela será recorrente no Flamengo e eu acho que até é natural a imprensa ainda lembrar bastante, falar bastante do Jorge Jesus. Não faz tanto tempo assim, né? A gente não está falando de um trabalho de 3, 4, 5 anos atrás. É recente ainda e foi um futebol que impactou demais o nosso futebol positivamente. Mas está na hora de virar a página, né? E aí eu gostei da entrevista do Marcos Braz por isso. O Rogério é o nosso técnico, falou de maneira aberta e lógica e óbvia também. O Jorge Jesus pode voltar aqui um dia? É lógico que pode. Mas não é agora, não é o momento. No momento o Rogério é o técnico, ninguém sabe até quando vai ficar. O futebol brasileiro é assim, mas tem que virar a página mesmo, tem que dar tranquilidade para o Rogério trabalhar, para conseguir dar uma sequência no próprio trabalho. O que precisa para ter o mesmo apoio de Jesus? Para ter o mesmo apoio, É a mesma. Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, começar a apresentar um futebol que ninguém consegue jogar vencer. por música. É mais ou menos isso. Mas ele não precisa ter o mesmo apoio do Mister. Porque o trabalho que o Jorge, como diz o Marcos Braz, fez no Flamengo e que foi histórico e que foi perfeito, ele está feito e ele já começou, já desenvolveu e já acabou. O Rogério tem que fazer o trabalho dele, conquistar o respaldo dele e vai ter os méritos e os defeitos dele. Como disse o Marcos Braz, é claro que o Rogério errou. Como o Marcos Braz errou, como o Everton Ribeiro errou, como eu vou errar, como vocês vão errar. É natural, né? O Edu não erra. O Edu raramente, o Edu no máximo se equivoca. No máximo se equivoca. Obrigado, Nilson. São coisas diferentes. A era Jorge Jesus, pelo menos essa era, já foi. Agora é o momento do Rogério. E ele é o atual campeão brasileiro. Ô, Hoffmann, nessa mesma entrevista, o Marcos Braz, ele fala também sobre os treinadores ficarem mais tempo, ter convicção da diretoria, sobre como os treinadores, eles são trocados muito rapidamente, faz uma crítica da gestão anterior, ao mesmo tempo que a gente olha a gestão atual e a gente vê também que teve muitas trocas, mas quando ele fala sobre isso, ele dá uma certa confiança de que o Rogério Ceni pode ficar mais tempo no cargo, que ele vai continuar independente de começar a aparecer uma ou outra derrota na frente? E completando, Hoffmann, o curioso disso tudo é que o Jorge Jesus vai mal em Portugal, né? Foi eliminado da Liga Europa, está em quarto lugar no Campeonato Português. Ele continua. O Edu quer colocar o Jorge Jesus lá de volta, né? O Benfica ganhou o último jogo, fez 2-0 no Estoril, diminuiu um pouquinho a
a pressão que existe é muito forte sobre o Jorge Jesus. A gente está falando de evento, é meio loucura isso, né? Porque o Flamengo acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas tem gente que fala em pressão ainda sobre o Rogério Ceni. A pressão no Jorge Jesus, sobre o Jorge Jesus no Benfica é muito maior, mas muito maior, porque os resultados lá são ruins. Eu não vejo dessa maneira, Marcela, respondendo a sua pergunta. No Flamengo, a necessidade é por vitórias o tempo todo. A atual diretoria tem convicção no estilo do treinador desejado, na manutenção de um técnico pelas suas ideias, acreditando nessas ideias, apesar de resultados ruins? Não. Então, para mim, a atual diretoria do Flamengo não vai manter o Rogério Ceni caso o time emplaque uma sequência ruim com o pano de fundo de não, nós acreditamos no trabalho do Rogério Ceni, nós confiamos na filosofia de futebol do Rogério. Isso não. A diretoria vai manter o Rogério Ceni, seguirá com o Rogério Ceni como treinador, se os resultados aparecerem, se os resultados forem bons, se as vitórias forem convincentes, se os títulos forem aparecendo. A cobrança no Flamengo é sempre essa, sempre por lutar por títulos. Não só no Flamengo, outros clubes grandes do Brasil e do mundo possuem essa realidade. Quando você consegue combinar essa cobrança com uma filosofia de futebol, eu entendo que o clube ganha muito mais. No Brasil hoje, sinceramente, talvez apenas o Grêmio com o Renato Gaúcho. Porque o Grêmio não ganha tudo com o Renato, mas mantém o Renato lá. Fora isso, não vejo nenhum clube Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.